Vai lá. Ok. Bom dia a todos. Deus abençoe o coração de todos nesta manhã, né? Uma alegria a gente poder se reunir, mesmo que através de um aparelho, mas nós estamos aqui reunidos com a presença de Deus neste momento, nas nossas vidas, no nosso coração e na nossa reunião. Eu separei um texto aqui no Salmo 20, Salmo 120, aliás. Espera um pouquinho, deixa a gente acompanhar até, ó. 120. Salmo 120. Eu gostaria de destacar nesse salmo o primeiro versículo, mas nós vamos ler, né, de 1 até o 7. Vai procurando aí que eu vou lendo. Nada. A gente, quando lê, a gente grava. Chega aí, amém. Ok. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, e há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles temam pela guerra. Mas o versículo 1 diz: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. E seja a nossa meditação também nesta manhã. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que renova nosso coração, renova a nossa fé, nos dá força todos os dias. Todos os dias o Senhor tem alimentado o nosso coração, alimentado a nossa alma. Obrigado por cada irmão que está aqui, que o Senhor, ó Pai, possa habitar no coração de todos. E possamos juntos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, meditar e temer também, ó Senhor. Também te prestar culto e dar louvores. Que o Senhor, nesta manhã, possa dar uma resposta aos nossos corações, nossas dúvidas, nossos anseios, as nossas angústias, Senhor, aquilo que preocupa o nosso coração, que possamos também te agradecer pelo que o Senhor tem feito durante toda a semana. Que o Senhor abençoe o coração dos nossos irmãos agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se o sol se pôr lentamente ao findar,
Muito bom. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Linda Bom música. dia, Ábido. Bom dia, Laurenilton. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Graça e paz a todos. Amém. Bom dia. Bom dia, Raimundo. Bom dia. É isso aí, Theo. Bom dia, irmãos, bom dia. E o Edson Morini também aqui na tela, ó. Tá. Então, vamos lá. Continuando a nossa reunião, nós vamos ter agora o nosso momento de oração. A gente estará separando em salas, né? Eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela paz do mundo, pelos conflitos, pelas guerras, pelas doenças, idolatria, distanciamento de Deus, que isso daí, se a gente puder, tiver tempo, a gente estar lembrando nesse momento, né? Vamos estar orando também pelo Brasil, nos mesmos, da mesma forma. Vamos estar orando também pelos missionários espalhados pelo Brasil, no mundo, por todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo com essa responsabilidade de testemunhar de Jesus. Vamos estar orando também pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos, aqueles que nós temos notícia de alguma necessidade, alguma dificuldade. E vamos estar orando também pelas nossas vidas, né? Orando uns pelos outros. E é isso aí. Alguém teria algum motivo de oração assim, bem rapidinho, que pudesse ser ao grupo, que fosse ao grupo e não só individualmente? Poderia rapidamente falar? Senão estou abrindo a sala, daqui a pouco voltamos. Eu queria. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Muito bom. Amém. Não, Glória a show. Deus. Amém. Bom, nós vamos passar a palavra ao pastor Valdir. Pastor Valdir, muito obrigado mais uma vez. A última vez que o senhor falou ao grupo foi em março de 2021. Completaram-se aí quase 2 anos, quase, né? Porque foi no final de março lá. Praticamente 2 anos, né? Que o senhor esteve com a gente aqui. Foi muito boa a sua participação. Com certeza, hoje está melhor, né? Porque alguns nomes aí estão preocupados com a mensagem, falaram logo no início aí, né? Então, eu não sei aí como é que vai ser aí, né? O pessoal está preocupado, viu, pastor? O pessoal está preocupado, né? Vem vindo coisa aí, né? Mas que Deus possa estar abençoando o pastor e que a mensagem de hoje fale realmente ao nosso coração. Eu vou pedir ao Raimundo. Raimundo, você está vivo aí, filho? Abre o som. Ô, flamenguista. Oi, amor. Tá me ouvindo? Olha, você é flamenguista, mas eu vou pedir para você estar orando aí pelo pastor Valdir, que vai trazer a mensagem para nós, viu? Com certeza, com muito prazer. Então, Menino bonito. Então, tá pastor, pode orar agora? Pode orar sim. Oramos. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa reunião, por esse sábado, Senhor, de sol. Nós te agradecemos cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor, aqueles que não participaram ainda, mas Deus esteja abençoando da mesma forma, Senhor. E agora, Senhor, vemos pedir pela vida do pastor Valdir, Senhor, que vai trazer a mensagem nessa manhã. Que Deus esteja abençoando a ele, Senhor, abençoando a sua família, abençoando cada um de nós que vamos ouvir a sua mensagem. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Deus abençoe o Moura, o Theo, que é à frente desse trabalho maravilhoso. Que Deus te abençoe cada um deles junto com sua família. Obrigado, Senhor. Quero te agradecer em nome de Jesus pela oportunidade. E amém. 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 Pastor Valdir, muito obrigado mais uma vez, né, por senhor estar conosco aí. E o senhor tem, então, agora a palavra com a turma aí, né? Obrigado.
Balmora, o meu som está chegando bem aí? Está chegando ótimo, viu, Tá pastor? bom. Tá bom, pastor. Então, tá certo. Ok. O nosso tema, homens que se apresentam aprovados, irrepreensíveis e perfeitos. Né? Então, nós vamos tratar um pouquinho desse tema que tem uma ligação muito grande com o tema da nossa Convenção Batista Brasileira para esse ano de 2023, que é o tema Proclamemos a Verdade ao Mundo. Os irmãos têm acompanhado aí através dos nossos encontros, através da divulgação que é feita. Nós estamos com um tema que tem como fundamentação bíblica o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. E é desse tema que nós vamos tratar um pouquinho. Mas eu quero antes agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. É um privilégio, uma honra, e eu, assim, fico com o coração sempre tremendo em momentos como esse. Mas sinto pelos momentos e pelas palavras que estou em família, estou em casa, estou entre irmãos. Então, o que eu quero fazer aqui é só uma partilha de uma porção da palavra de Deus. Eu convido vocês, então, a fazerem comigo a leitura desta passagem, 2 Timóteo 2,15, que é a divisa do nosso tema. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa porção que tem servido como divisa para que proclamemos a verdade ao mundo. Num tempo de tanta mentira, de tanta fake news, um tempo que a maioria das notícias precisa ser verificada, checada, porque grande parte delas é narrativa, é invenção. Nós somos convidados a trilhar na contramão desse estado de coisas, e proclamar a verdade. Pois somente conhecendo a verdade é que pessoas, famílias e a nação poderá experimentar a verdadeira libertação. Proclamemos a verdade ao mundo, fundamentado nessa divisa, essa divisa que é um versículo que tem sido utilizado muitas vezes ao longo do tempo para encorajar o povo de Deus a manejar, estudar, conhecer, ler, aprender a Bíblia. Pois a Bíblia é o meio mediante o qual temos acesso à revelação especial de Deus. Há uma revelação natural, o Salmo 19 fala disso, né, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Há uma revelação natural. Mas este céu, este sol, a criação de Deus repleta de beleza, não permite que o passarinho, a borboleta, a flor se expressem através de palavras. A flor não consegue revelar o plano maravilhoso de Deus. Por isso, a partir do versículo 7 aqui desse Salmo 19, o salmista começa a dizer: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Proclamar a verdade ao mundo é proclamar esta lei perfeita que restaura a alma. Estar aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem que se vergonhar, também é isso, é saber mostrar essas coisas para o mundo. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, e é Ele que dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor, tudo isso o salmista no Salmo 19 vai dizendo que é o que traz como que uma doçura para a vida, pois essas coisas são mais doces do que o mel, vai dizer o salmista,
e o destilar dos fatos, indicando que é por meio dessa revelação especial que somos capazes de compreender o plano maravilhoso de Deus para o mundo. Então, manejar bem a palavra do Senhor é ser admoestado por ela, pois ela é que pode nos tornar em condições de proclamar a verdade ao mundo. Esse verso tem sido utilizado com esse propósito, de nos chamar, a apresentar diante de Deus, conhecendo, sabendo, e tendo as possibilidades de ir além da revelação natural, falando através dessa revelação especial de Deus. Mas há outras ações desse versículo que eu quero destacar. Esse versículo tem outras ações, tem outras missões, e eu gostaria, nesse tempo que temos aqui, de destacar algumas que precedem o manejar bem a palavra da verdade. Há algumas ações aqui que precedem, que vêm antes do manejar bem a palavra da verdade, a fim de que proclamemos com êxito a verdade ao mundo. A primeira ação que eu quero destacar aqui, esse versículo divisa o nosso tema, apresenta, é que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Procura apresentar-te. Esta é a ação que precede todas as outras. Ela vem antes de tudo. Procura apresentar-te. Para proclamar a verdade ao mundo, todos nós precisamos, primeiro, nos apresentar diante de Deus, falando deste mundo para Deus, falando dos homens para Deus. Antes de falar de Deus para os homens, nós precisamos falar dos homens para Deus. É agindo dessa maneira que demonstramos que estamos agindo com compaixão, demonstrando o amor que revela que nos importamos de verdade com as pessoas, que estamos proclamando a verdade ao mundo de uma maneira mais do que comprometida, de uma maneira mais do que envolvida. Nós estamos proclamando essa verdade com compaixão, nos importando com as pessoas que estão no mundo. Isso precede tudo mais. Precisamos nos apresentar diante de Deus, demonstrando que carregamos em nosso coração um amor semelhante ao amor de Deus, que de verdade se importou com esse mundo. Ele se importou de tal maneira, vai dizer o evangelista João, lá, versículo 3, verso 16, que ele se importou de tal maneira que ele enviou o seu filho ao mundo. Deus deseja saber o quanto nós também nos importamos com esse mundo com o qual ele se importou dessa maneira extravagante, a ponto de mandar o que tinha de mais precioso para que a sua graça se manifestasse salvadora a esse mundo. Nós precisamos, antes de manejar bem a palavra da verdade, nos apresentar diante de Deus. Como eu disse antes de falar de Deus aos homens, é necessário que falemos para Deus nesse dom. Em Gênesis, no capítulo 18, dos versículos 16 a 32, há o relato do momento em que Abraão está conversando com Deus a respeito dos homens de Sodoma. E Abraão está intercedendo ali, ele começa falando para Deus que Deus encontrasse 50 homens justos ali, ele ainda assim executaria o juízo contra aquela cidade, correndo o risco de levar justo com injusto, e ele vai intercedendo, fala de 40 homens, de 30, de 25, de 20,
até que ele chega a 10 homens, continua intercedendo por ele. Eu estou lembrando desse fato para que nós, como homens desta geração, nos lembremos e nos coloquemos diante de Deus. E a minha pergunta é, será que nós temos apresentado pelo menos um homem diante de Deus? Dos homens que conhecemos? Pode ser o meu vizinho aqui do lado direito, meu vizinho do lado esquerdo. Muitas vezes eu não sei nem o nome do vizinho que mora na frente. E eu quero falar de Deus a esses homens, sem antes falar desses homens para Deus. Abraão se importou. E eu demonstro que me importa, quando pelo menos sei o nome dos homens com os quais eu convivo, ou os quais estão perto aqui onde eu estou. Do lado da nossa igreja tem um boteco, tem um bar. E aquele bar tem um dono. E eu fui algumas vezes lá conversar com o dono do bar, porque todo mundo chamava o bar de Bar do Véia. Então, todo mundo chamava o homem de Véia, né? E eu, orando por ele, sempre ficava preocupado de usar esse apelido. Senhor, tem misericórdia do Véia. E fui conhecê-lo, acabei descobrindo que o nome dele é Marcelo, estabelecemos uma amizade, e a filha dele tem ido à igreja, uma filhinha, Polly, a esposa também tem ido à igreja, e ele ainda não se decidiu, e não fez sequer uma visita à igreja, mas eu tenho falado do nome do Marcelo para Deus, para que quando eu for falar de Deus para ele, o Senhor que se importou com ele primeiro do que eu já possa ter feito aquela obra maravilhosa de salvação no coração dele, porque é Deus quem faz todas as coisas, nós somos apenas instrumentos do Senhor. Por isso, meus queridos, há esta exigência, essa necessidade de, antes de falarmos de Deus aos homens, falarmos dos homens para Deus. Isso demonstra que nós nos importamos de verdade e não estamos apenas cumprindo uma obrigação que nós mesmos vamos nos impondo muitas vezes. O pastor Ricardo Aracá, que é um professor lá da Faculdade Teológica, ele está voltando e não sei se já está efetivamente certo, mas ele parece que será o pastor de uma das nossas igrejas aqui. O pastor Ricardo Aracá, que ele ensinava que não há mais profetas nos dias de hoje. Profetas ao estilo de Isaías, Jeremias e Ezequiel e outros tantos do Antigo Testamento que podiam dizer, assim diz o Senhor. O pastor Ricardo defende que os profetas de hoje são aqueles que vão à palavra, se alimentam dela, comparecem diante de Deus, esperando ouvir a voz de Deus ressoar através das suas páginas. E depois de terem ouvido a palavra de Deus, então eles vão diante dos homens e eles não dizem assim, diz o Senhor. Eles dizem, eu fui à palavra, eu fui ao Senhor, e a palavra diz isso. A palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Proclamar a verdade aos homens é se apresentar diante de Deus, para, ouvindo de Deus o que Ele tem a dizer a estes homens, possamos dizer com toda a autoridade, porque nos apresentamos como obreiros aprovados diante de Deus. Para estar aprovados, nós precisamos, que é uma segunda ação necessária para que proclamemos a verdade ao mundo, assim, sob a divisa bíblica que nos convida, além de nos apresentar, nós precisamos nos apresentar aprovados. E para estar aprovados, é necessário seguir o conselho
do escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 6, onde ele diz assim: deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Aprovado é não lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. O convite do escritor da carta aos Hebreus para aqueles que querem estar aprovados é que eles saiam do congelamento da primeira fase da vida cristã. Eu vou repetir. Sair do congelamento da primeira fase da vida cristã. A gente poderia dizer também sair da primeira série. Nós, quando recebemos Jesus como Salvador, quando começamos a trilhar a vida cristã, nós entramos numa escola chamada Escola da Fé, a Escola da Vida Cristã, e nós começamos pelo primeiro ano, como começamos quando também estamos sendo educados, quando começamos lá, meninos ainda, na pré-escola, quando no primeiro ano, eu lá no interior do Rio Grande do Sul, me lembro até hoje que a primeira palavra que eu aprendi a ler na escola foi Olavo viu a uva. A nossa cartilha era o caminho do saber. E a gente, depois de aprender que Olavo viu a uva, foi começando a fazer outras leituras, aprendendo a escrever o próprio nome, o nome do papai, o nome da mamãe. Mas a nossa expectativa era ir para o segundo ano, para o terceiro ano, avançando para que pudéssemos chegar ao tempo de poder compartilhar momentos como esse, falando de frases mais completas, de coisas mais densas. Ninguém se conforma em ficar congelado na primeira série do ensino fundamental. E o chamado aqui do escritor da carta aos Hebreus é esse, que a gente saia dos rudimentos da fé. Ele não está dizendo que nós precisamos abandonar essas coisas. Elas são importantes, aquilo que ele está chamando aqui de os princípios da fé cristã, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso aqui, na verdade, é um alicerce, a partir do qual nós vamos erguendo a vida cristã. Deixar para trás aqui é no sentido de ir construindo sobre isso, é ir subindo as paredes, colocando as janelas, levantando um segundo andar a partir desse alicerce, a partir da base do arrependimento, a partir do ensino do batismo, através da imposição de mãos, do ensino da ressurreição, do juízo eterno. A partir dessas coisas, nós vamos avançando na escola da vida cristã, a fim de sermos aprovados, seguindo em frente, avançando nas lições que nos permitem tratar de todos os assuntos, por mais complexos que sejam. Para proclamar a verdade ao mundo, é necessário estar aprovado para falar das boas novas do Evangelho para os céticos. Falar das boas novas do Evangelho para os defensores da pena de morte. Falar das boas novas do Evangelho para os defensores da eutanásia. Falar das boas novas do Evangelho para os defensores do aborto. Falar das boas novas do Evangelho para aqueles que estão trabalhando aí na questão das mudanças climáticas. Falar destas verdades, anunciar esta verdade para quem está defendendo a mentira da ideologia de gênero. Estar aprovado é estar preparado para oferecer o conselho da palavra de Deus nos níveis complexos das perguntas que estão sendo feitas hoje. Qual é a pergunta dos homens de hoje? O obreiro aprovado
que não ficou congelado na primeira fase da vida cristã. O obreiro aprovado é aquele que sabe falar a respeito dos temas difíceis e que tem resposta para os temas complexos, porque ele fala dos homens para Deus e fala dos problemas destes homens para Deus. E à medida que vai falando desses problemas, ele vai aprendendo a como lidar com eles. E Deus vai o capacitando para proclamar a verdade ao mundo. Pois proclamar a verdade ao mundo implica em dizer que Deus recebe a todos, mas Deus não aceita tudo. O homem aprovado, o obreiro aprovado, o obreiro que apresenta-se diante de Deus, é aquele que aprendeu o que é com compaixão, que é se importando que ele vai aprender, discernir o que a Bíblia tem de resposta para cada uma das perguntas humanas. Meus queridos irmãos, qual é a pergunta dessa geração? Qual é a pergunta dos homens que estão ao nosso redor, ao meu redor, ao teu redor? O que eles estão querendo saber? Proclamar a verdade ao mundo quando nós nos apresentamos diante de Deus e nos apresentamos aprovados, ela se torna uma tarefa em que o poder do Espírito de Deus sobre nós facilita esse trabalho e nós somos apenas instrumentos do Senhor, instrumentos da sua graça. O texto também nos chama a nos apresentar aprovados e ele diz ali irrepreensível. Eu coloquei lá no tema a palavra perfeitos, porque irrepreensível é se tornar perfeito diante de Deus. O irrepreensível é aquele homem que não tem do que se envergonhar. Nós somente poderemos proclamar a verdade ao mundo se nos tornarmos irrepreensíveis. Eu gosto da definição de irrepreensível dada pelo pastor Ronaldo Perini, que diz que irrepreensível é uma panela sem cabo em cima do fogo com água fervendo até a boca. Isso é o irrepreensível. Uma panela cheia de água fervendo em cima do fogo. Se alguém se aproxima e tenta pegar a panela, se queima, porque ela não tem por onde pegar. Ela não tem como alguém se aproximar dela e tomá-la sem tomar cuidado. Este é o homem que tem testemunho e que pode proclamar sem ter do que se envergonhar, pois não tem por onde ficar envergonhado. Ele é perfeito. O Senhor Jesus, quando definiu o que é perfeição, lá no Sermão do Monte, ele diz que perfeito nós devemos ser como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Ele, todos os dias, este sol que proclama a glória de Deus e que o firmamento anuncia as obras das suas mãos e que todo dia faz um discurso. Ele nasce e se põe. Este sol que proclama a glória de Deus, ele nasce sobre os bons e os maus. Deus manda o sol todo dia e manda a chuva todo dia sobre os maus e os bons. Isso é o que o torna perfeito, pois ele se importa com todos. Nós nos tornamos perfeitos à medida que, irrepreensíveis, vamos nos tornando mais parecidos com Deus, proclamando essa verdade a todos, recebendo de Deus a palavra que Ele tem para todos, pois Ele é que conhece o íntimo, o profundo e a necessidade de cada um. Concluindo, então,
se apresentar diante de Deus aprovado, sem ter o que se envergonhar, ou seja, perfeito, é mais do que conhecer a Deus de ouvir dizer. Ou seja, conhecer a Deus por estudar muito, por se aprofundar no conhecimento das Sagradas Letras, que isso é maravilhoso e é prudente, pois o principal chamado deste verso continua sendo esse. Mas não podemos nos esquecer das demais dimensões que o ensino deste versículo carrega. Nós precisamos, sim, conhecer a Deus intelectualmente. Conhecer a Deus de estudar, de refletir, de pensar sobre Ele. Mas este pensar, este refletir, precisa descer e encontrar também no nosso coração o espaço aonde, por ver ao Senhor, assim como Jó diz lá no capítulo 42, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É conhecer a Deus, de andar com Ele, pois é assim que, com a Bíblia na mão, vamos proclamar a verdade ao mundo, cumprindo com eficiência essa missão, que é a tarefa inacabada da igreja. Jesus deixou como suas últimas palavras à sua igreja, a que ela completasse a obra que ele mesmo iniciou. Ele nos chamou a nos associar a ele. A ide fazendo discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 a 20. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele nos promete a sua presença, dizendo: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É até que ele venha. Portanto, que Deus nos ajude, a fim de que, como proclama o salmista lá no último verso do Salmo 19, a palavra dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradecidos na presença do Senhor. E o salmista conclui dizendo: minha rocha e meu redentor. Que por meio dessa proclamação da verdade, mais homens, mais mulheres, mais pessoas conheçam o Senhor como o Redentor, o Salvador, mais do que ser Criador de todas as coisas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nos apresentemos. Que nos apresentemos aprovados, que nos apresentemos perfeitos diante de Deus. Oremos, ó Pai. Muito obrigado por esta oportunidade de compartilhar esta porção tão seleta da Tua palavra. Que este comparecer ante o Teu concílio, ante a Tua presença, que estes homens reunidos nestes sábados têm feito, se traduzam, ó Deus, em motivos para que o Teu nome, além de proclamado, permaneça sendo glorificado. Eu oro por estes homens, ó Deus, que estão comigo nesta manhã, nesse encontro de oração, pedindo que o Senhor os aperfeiçoe, que o Senhor os fortaleça, dando saúde, não só física, mental, mas também saúde espiritual, a fim de que, como obreiros aprovados, prossigamos proclamando a verdade ao mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Deus tem chamado cada um de nós para viver a cada dia com fé em fé. Aleluia. Levanta tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti.
minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou poder. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Cada vez que minha fé é provada, me dá a chance de crescer um pouco mais. Me dá essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palma chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Vamos dar as boas-vindas aí aos que chegaram aí. Logo no início da mensagem, chegou o Renato Sanches aqui está com a gente, chegou o Vitor Labate, chegou o pastor Severino, Paulo Simões, e o Roberto Xavier já tinha chegado. Então, chegaram esses irmãos aí, bom dia a todos, e Deus tenha falado aos nossos corações, e é isso que nós vamos
discutir um pouquinho agora, né? Nós estamos com 24 irmãos, já tiveram na sala 29 irmãos que passaram pela sala, alguns já tinham avisado que tinham alguns compromissos, né? Os irmãos quiserem falar, conversar um pouquinho aí, temos aí uns 10 minutos, falar alguma coisa ao pastor Valdir, alguma pergunta, levante uma de suas mãos. Enquanto isso, eu já vou agradecendo aí o pastor Valdir por mais uma vez nos trazer essa mensagem tão preciosa, né, como foi nessa manhã. Alguns estavam com medo, né, pastor? O senhor lembra, né, que alguns estavam preocupados aí, o que o senhor ia fazer, né, com esse tema, mas o tema foi muito bom e acalhou direitinho no momento que nós estamos vivendo. E realmente nós nos apresentarmos diante de Deus perfeitos e irrepreensíveis, dispostos, né, a realmente proclamar a verdade do Evangelho, não a nossa verdade, né, mas a verdade do Evangelho. Então, está aberta a palavra aí aos irmãos que quiserem fazer alguma colocação. O Daniel parece que tinha levantado a mão, é isso, Daniel, ou não? Daniel da Bahia. Tá bom. Alguém quer fazer alguma colocação? Oi, Ademir. Moura, então, eu fui o pastor Valdir, que Deus abençoe a mensagem. Foi uma mensagem como as mensagens de sábado e nos cultos de segunda está sendo muito abençoada. Aqueles que participam. Só pede aqueles que não participam. E hoje não foi diferente. O senhor me chamou a atenção quando o senhor falou do vizinho lá do bar, que me chamou muita atenção, que às vezes a gente leva a pessoa a Deus, mas não fala de Deus para ele antes. Só convidar para ir para a igreja, na igreja parece que é lugar de festa, lugar de... Então, nós temos que primeiro apresentar a pessoa, conversar, falar o nome dessa pessoa para que Deus saiba que nós fomos até essa pessoa e convidamos, pessoalmente falando de Deus. Não, às vezes, convidando para ir ver coral, para ver participar de festa. E me chamou muita atenção isso aí. Então, Deus abençoe, pastor, pela mensagem. A gente fica um alerta para a gente. Quando for evangelizar alguém, primeiro, depois fala para Deus a quem nós estamos levando a mensagem, para que Deus vá adiante tomar as providências daquele coração. Muito boa palavra, que Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, Ademir. Ademir, você falou uma coisa que é muito importante. Realmente, muitas vezes, a gente não fala de Deus, não conversa com a pessoa, né? Não faz, não fala da nossa vida até para ele, né? Essa vida com Deus, a qual depois eu convido a ele para ir lá na igreja. Parece que a gente está sempre transferindo para a igreja essa situação de falar de Deus, né? Claro que a igreja fala, mas o papel importante aí nosso como sacerdotes a gente não pode esquecer, essa responsabilidade é de cada um, ela não é do coletivo só, o coletivo é porque vem da individualidade de cada um, mas a responsabilidade é nossa, né? A responsabilidade de levar o evangelho ela é nossa. Antônio Carlos. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que têm o privilégio de estar todos os sábados pela manhã sendo festejar, né? Porque é sempre uma festa isso que a gente passa por aqui no sábado pela manhã. Pastor, obrigado pelas palavras. Toda vez que eu ouço alguma coisa revelada através da palavra de Deus nesse texto, eu acabo me colocando numa situação muito inferior, porque a gente tem tanta coisa por fazer, responsabilidade de transmitir às pessoas que estão ao nosso redor, nosso trabalho, e não basta só conduta às vezes, né? E quando o irmão trouxe essa mensagem, eu sabia que ia vir mais um sentimento de culpa, assim, né? De estar fazendo tão pouco, né? E o texto ele fala a respeito de manejar bem a palavra da verdade. O irmão falou a respeito que tem que estudar, tem que ler. Se você não estudar e não ler, você não consegue chegar nesse patamar. Então eu agradeço pelas palavras do irmão, que só vai nos
trazer à mente a sequência dessa nossa responsabilidade. Nós temos vizinhos que sabem que a gente é crente, que nós somos cristãos, mas não basta isso. Se a gente não tiver um pouquinho mais de coragem, talvez eles não tenham oportunidade de conhecer a Jesus, que nós conhecemos e nos alegramos tanto. E a felicidade fica só com a gente. Então, a gente tem que realmente nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, não se envergonhar da sua palavra e ter a coragem de transmitir essa palavra. A palavra do irmão é muito encorajadora. Que Deus o abençoe. Pastor Miqueias. Amém. Foi muito bom, pastor Valdir, ouvi-lo, e como o irmão Antônio acabou de falar, foi assim muito motivador a sua palavra, que vem algumas coisas assim próprias no nosso coração, inclusive o sermão de hoje à noite, eu vou estar acrescentando essa fala aí. Nós vamos falar sobre o poder da oração, leitura da palavra e o avanço do crescimento da igreja, a nível de unidade, todos unidos em oração, leitura da palavra de Deus e proclamando o evangelho. Uma das falas que eu pensei que era minha, o irmão usou aí, não tivemos contato nenhum. Antes de orarmos, pedindo a Deus, por alguém, tem que falar desse alguém para Deus, tem que orar. Deus, olha essa pessoa, e o nome disso é relacionamento discipulador, quando você falou aí do Véia aí, do Marcelo, trouxe esse entendimento e veio assim no meu coração, aqui do lado, aqui na minha sala, nós temos um galpão, é a nossa garagem, mas é um galpão grande. E isso acendeu no meu coração, eu falei, poxa, eu preciso fazer uma reforma aqui rapidinho, construir um banheiro ali, porque eu preciso convidar os meus vizinhos para vir na minha casa, a minha igreja é um pouquinho distante, A gente está pensando em multiplicar e daqui e ali as células, mas não pensamos aqui. Isso é uma tarefa individual, independentemente de sermos pastores ou não. Nós precisamos pregar o evangelho, precisamos ter esse relacionamento discipulador. A igreja multiplicadora ela apresenta assim: oração, leitura da palavra de Deus, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, não lê para pregar sermão ou para apresentar alguma coisa, mas ler a palavra de Deus para ter uma comunhão plena com Ele, E esse relacionamento discipulador aí, que o irmão citou aí, e foi muito próprio. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Falou profundamente ao meu coração, pastor Valdir. Obrigado, pastor Miqueias. Recomendações e lembranças da Vânia. Um grande abraço. Tá bom? Daniel, diretamente da Bahia, Salvador. Boa. Pastor Valdir, quando eu li esse tema, eu fui um dos que falei logo para Moura no começo, aí falou, rapaz, isso vai mexer com a gente. Homens que se apresentam aprovados, irrepreensíveis e perfeitos. Uai, não é fácil, E aí eu pensei assim, a palavra do pastor hoje vai mexer com a gente. Opa, caiu aqui. Mas a palavra é do Senhor Deus, O senhor pegou o versículo de Timóteo, 2 Timóteo 2,15, que fala isso e nos alerta disso, Para a gente ficar atento. E aí o senhor vê como as coisas mexem com a gente logo, que a Ademir já se sentiu assim, a responsabilidade, como o senhor falou, dos vizinhos, porque realmente isso eu acho que é uma técnica cristã. A gente só convida o vizinho quando vai ter um evento na igreja. Vai ter um evento, convida o vizinho. Mas durante o dia, nos dias normais, você está sentando com o seu vizinho, para bater aquele papo casual e no meio falar sobre Cristo, E aí o senhor nos alertou que nós temos falhado isso aí. Eu falo por mim, eu já vi que a Ademir também, O Antônio Carlos falou sobre culpa, As nossas responsabilidades, nós temos que ficar atentos a isso aí. Então, muito obrigado por ter nos trazido mais um tema
que realmente Deus lhe utilizou para mexer nos nossos corações. Esses sábados que nós estamos passando aqui são sábados de melhoria espiritual. Eu creio verdadeiramente nisso. Tá? E o senhor fez parte disso hoje. Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando enormemente. Amém. Amém. Olha, tem Antônio Ezequiel, você está com pressa, né? Não, pode ir. Só para ler aqui 2, 3 mensagens do chat, tive a oportunidade de orar com o pastor Valdir e José Carlos aqui da PIB falando, e conhecer seus propósitos em servir a Deus. Um homem de Deus, palavra abençoadora, Deus o abençoe, oriente e conduza. Rodolfo, glória a Deus pela mensagem, Deus seja louvado. Antônio Ezequiel, palavra edificante, obrigado, pastor Valdir. O João Briquese, palavras para reflexão. Deus abençoe o pastor. Rodolfo, olha Deus agindo aí, atenção para com Deus, para com as almas. Somos servos e instrumentos de Deus, glória a Deus. Luiz Andrade, palavra de exortação do pastor Valdir. Antônio Ezequiel. Obrigado, Moura. Bom dia aos irmãos que eu não falei ainda. Mas, pastor Valdir, muito edificante, como eu já falei, a mensagem, uma exortação para nós, que nunca devemos cansar de ouvir esse tipo de mensagem quando vem falar aos homens. Verdade. Também sobre essa particularidade do seu vizinho, dos nossos vizinhos, eu até, aproveitando, parabenizar o pastor Miquel lá pelo trabalho que eles tiveram lá, o culto lá da mentoria discipuladora, e foi lá que eu ouvi o último pastor que pregou lá, pastor, eu não lembro o nome dele, que veio lá de... Esdras, pastor Esdras, Paulínia. Ele falou bem isso, e eu já tenho falado isso em alguns encontros nossos, que a gente, como o próprio Moura falou, que a gente não tem que levar essa responsabilidade para o pastor ou para a igreja de evangelizar. Então, nós temos que aproveitar com o nosso testemunho, e ele falou lá, o pastor, né, que a gente não deve logo de cara já levar aquele pessoa que está evangelizando para a igreja, porque dá a impressão que ele, quando chega na igreja, ele usou essa expressão, o cara senta lá na igreja como se ele estivesse sentado no banco com um monte de cabeça na frente dele. Foi bem assim que ele falou. Então, a gente precisa evangelizar, pregar o evangelho, levar a pessoa para a decisão na igreja, e não para ele lá ouvir a palavra e ser evangelizado. Eu já senti muito assim de uma pessoa, quando ele ouve alguém falar que está necessitado da palavra de Deus, ele fala, pode, isso na segunda-feira, imagina. Pode deixar que no domingo você vai comigo na igreja, o pastor vai pregar e você vai falar. Não pode. E se essa pessoa morrer durante a semana? Você vai ser culpado pelo sangue dele. Então, nós devemos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. É como também diz aquela ilustração, né? Como uma pedra que passa pelo rio, e se você não pegar, ela não volta mais. Um pedaço, um galho de árvore, um graveto. Então, não perca a oportunidade. É o vizinho, é o amigo de trabalho, é o amigo da escola, é o irmão que vai lá, a pessoa que vai do lado no ônibus, às vezes, todo dia com você. E a pessoa, às vezes, está só esperando uma oportunidade de falar dos seus problemas, e é quando nós devemos falar de Deus, e não esperar o domingo para levar alguém para a igreja, para o pastor pregar e ele decidir por Cristo. Muito boa essa palavra. Nós temos que manejar bem a palavra e ter palavras sábias vindo da palavra de Deus para dizer para essas pessoas que estão caminhando para o inferno. Então, é responsabilidade nossa. E devemos aprender, estudar, ouvir e praticar a palavra de Deus com pessoas que necessitam. Porque Deus quer isso de nós. Eu não sei se eu tinha colocado, o Paulo Simões também entrou na reunião, não lembro de ter falado o nome dele. Paulo Simões também entrou aí um pouco antes da mensagem. Bem-vindo, viu, Paulo Simões? Beleza. Paulo Simões é da Igreja Metodista, está aqui em Ribeirão, mas ele vem lá de Poços de Caldas, está com a gente aqui já há um bom tempo. Muito bem. Pastor Valdir, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela disposição de estar conosco, obrigado aos irmãos que participaram, aqueles que já se foram também, foram abençoados, né? E que Deus, então, nos
dê a tua proteção e sejamos abençoados nesse final de semana aí. Eu vou pedir ao pastor Miqueias que esteja orando. Pastor Miqueias. Ele está lá conversando. Pastor Miqueias. Não tem jeito. Pastor Miqueias. Eu vou pedir para o senhor fazer a oração final, despedindo, então, a nossa reunião e esteja orando, agradecendo a Deus pela vida do pastor Valdir nessa manhã conosco. Sim. Vou só pedir para fecharem aqui a porta da cozinha, que estão tomando café ali. O senhor está na área boa, e queridos, orem pela minha sogra. Já pedi para o irmão que estava comigo, o irmão Francisco, orem por ela. Está tratando-se aqui de saúde aqui em São Paulo. Dona Georgette, coloque no grupo de vocês aí, de cada igreja, o nome dela. Dona Georgette, minha sogra, uma mulher de Deus, uma mãe. Eu perdi minha mãe, como eu falei, né? Agora no mês de finalzinho de fevereiro. Mas eu tenho uma outra mãe que é ela, né? E eu posso dizer isso, minha sogra é uma mãe para mim também, né? Porque ela está ouvindo aqui não, né? Não sei se ela está ouvindo, que fechei a porta aqui, mas ela é uma pessoa, assim, abençoada para nós. Estava discutindo aqui uma mamão aqui, se uma mamão presta para ela comer ou não, que estava sem semente uma mamão que nós compramos aqui, né? Então, estou orando. Vamos orar, queridos. Mas coloque o nome dela aí, por favor, no grupo de vocês de oração. Oremos. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, que privilégio estar aqui com meus irmãos, Senhor Deus, ó Pai, para te ouvir, Senhor Deus, mediante essa palavra maravilhosa do pastor Valdir. Ó Deus, eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Tem nos instruído, Senhor Deus, a termos esse compromisso com o Senhor de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ó Deus. Temos comunhão plena pela oração, ó Deus, e para nos fortalecermos, Senhor Deus, para assim o teu Espírito, Senhor Deus, poder nos usar para pregar o teu evangelho, para esse relacionamento, e a tua palavra vai declarar o quanto é importante esse relacionamento, o quanto foi importante por esses grandes homens de Deus, um relacionamento. Jesus nos ensina a ter um relacionamento, Senhor Deus, como ele teve com os discípulos, ó Deus, para que eles pudessem dar continuidade, Senhor Deus, naquilo que o Senhor nos chamou para ser, como foi dito pelo teu servo, pastor Valdir, completar a missão, que é o tema da Junta de Missões Mundiais, é o tema da minha igreja, é o tema da nossa igreja. Nós precisamos completar, ser, ó Deus, o próximo, Senhor Deus, apóstolo, Senhor Deus, o capítulo 29, o 30, o 31, ó Deus, não sabemos não em qual capítulo estamos, mas escrever a nossa história, Senhor Deus, para anunciar o teu evangelho. Ó Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, Senhor Deus, cada pedido que foi feito, ó Deus, cada necessidade, o irmão, Senhor Deus, que está lá longe fazendo galpão, que pede oração por ele, pela sua esposa, ó Deus, cada um que clamou nos grupos, Senhor Deus, separados aqui, Senhor Deus, por algo específico, nós sabemos, Senhor Deus, que teve pedidos no meio, Senhor Deus, de extremo, assim como o meu, pela dona Georgette, minha sogra, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a Associação Pastoral aí de Ribeirão Preto, ó Deus, aqui da PIB do Brás, ó Deus, e tantas outras igrejas, abençoar os missionários, abençoar o Brasil, Senhor Deus, todo esse sistema político, Senhor Deus, repreendendo toda a corrupção, ó Deus, repreendendo, Senhor Deus, o engano da mídia social, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar nos esclarecendo, Senhor Deus, como homens e mulheres de Deus, Senhor Deus, que somos, ó Deus, o povo brasileiro, o povo cristão. Ó Deus, que o Senhor venha se manifestar com poder. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos idealizadores, Senhor Deus, desse grupo, Senhor Deus, de oração. Ó Deus, as pessoas que são responsáveis, Senhor Deus, toda semana para isso. Ó Deus, assim também como os da segunda, Senhor Deus, pastor Antônio Ezequiel, ó Deus, e toda a equipe, o Moura, Senhor Deus, e toda a equipe. Ó Pai, abençoa, Senhor Deus. Dai-nos um dia abençoado na sua presença. Mais uma vez te agradeço pela vida do pastor Valdir. Ó Deus, abençoe a sua igreja, a sua família, Senhor Deus, o seu ministério. Ó Deus, continue usando o teu servo, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, é o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.